This call is now being recorded. Então, a classificação, né? Se é sociedade anônima, limitada. Então, seria aqui a outra aula, terceira aula, vamos colocar assim. A terceira aula porque a gente está dividindo por microaulas, vamos colocar dessa maneira. Então, a sociedade anônima. Agora falaremos sobre a sociedade anônima, está aqui. Sociedade anônima, na sociedade anônima, diferentemente do que ocorre com a sociedade limitada, que só possui a figura do administrador, o Código Civil utiliza a figura de um órgão denominado de Conselho de Administração. Então, deixando claro, a limitada tem administrador e a sociedade anônima um conselho de administração. Então, está aqui o Fábio Ulloa colocando para a gente aqui. Este órgão, no caso, o conselho de administração, segundo Fábio Ulloa, é, em regra, facultativo. Trata-se de colegiado de caráter deliberativo, ao qual a lei atribui parcela da competência da Assembleia Geral. Em regra geral, ele coloca como facultativo, mas eu não conheço nenhuma sociedade anônima aí que não tenha um conselho de administração. Mas ele está fazendo essa observação, né? Eu, particularmente, eu vou respeitar, mas dificilmente a gente vê uma sociedade anônima sem o conselho de administração. Ok? Então, está aí. Só para repetir, trata-se de colegiado de caráter deliberativo, o conselho de administração, ao qual a lei atribui parcela da competência da Assembleia Geral. Então, é um órgão a Assembleia Geral que vai eleger os conselheiros, né? Os diretores poderão ser ou não acionistas da sociedade anônima, a gente já viu isso aí, e estes só exercerão o cargo de diretor, segundo Ulloa, quando eleitos pelo Conselho de Administração, se houver, ou pela Assembleia Geral, se inexistir o Conselho de Administração. Então, é o Conselho de Administração que elege os diretores da empresa. E nós podemos, e aqui está sendo colocado também, que os diretores podem ser figuras estranhas à sociedade anônima. Não precisa ser especificamente sócios. E naquelas sociedades anônimas que não possuem o conselho de administração, quem escolherá os diretores é a Assembleia Geral. Muito bem? Então, está aí o que está sendo colocado pelo Fábio Ulloa. Artigo 138 da Lei 6.404. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao Conselho de Administração e à diretoria, ou somente à diretoria. Aí nós temos que ver aí o que diz exatamente o Estatuto Social da Sociedade Anônima. Ela é que vai dizer que a administração cabe somente ao Conselho de Administração ou ao Conselho de Administração e à diretoria, ou somente à diretoria. Então, ela pode aí tem que verificar se cabe ao Conselho de Administração e à diretoria, ou somente aos diretores, e o Conselho de Administração ficaria com um cargo eletivo, com um cargo que elege os
os diretores, os administradores. Parágrafo 2º. As companhias abertas e as de capital autorizados terão obrigatoriamente conselho de administração. Então, as companhias de capital aberto, o conselho de administração é obrigatório. Naquele caso que o Lua colocou ali, é no caso das companhias, das sociedades anônimas de capital fechado. As sociedades anônimas de capital fechado são aquelas que não possuem capital em bolsa de valores. Agora, a partir do momento em que a sociedade anônima abre o capital, vende ações na bolsa de valores, ela obrigatoriamente terá que ter o conselho de administração, porque ali é o órgão, como nós já sabemos, que elege os diretores, o presidente. Então, tem. Importante. O que nós destacamos como importante neste contexto aqui, pessoal? Importante. A principal dissemelhança entre o estatuto e o contrato social são as relações jurídicas às quais se destinam. Muito bem? Olha só, enquanto o estatuto busca reger as sociedades por ações e entidades sem fins lucrativos, o contrato social fica responsável pelos demais tipos de sociedades. Então, nós já discutimos isso aí lá no nosso exercício, quando nós vimos a diferença de contrato social e estatuto social. Muito bem? Então, as sociedades que possuem estatutos são as sociedades por ações, as entidades filantrópicas, como a gente viu, os clubes de serviços, associações de bairro, ok? E aquelas que não forem sociedade anônima, entidades filantrópicas, clubes de serviços, elas obrigatoriamente terão um contrato social. É isso que eu destaquei aqui como importante, e não foi por acaso que nós fizemos aí um exercício para dirimir essa questão, para aclarar, para elucidar essa questão. Ok? Então, está aqui. O artigo 239 da Lei 6.404 diz o seguinte: as companhias de economia mista terão obrigatoriamente conselho de administração assegurado à minoria o direito de eleger um dos conselheiros, se maior número não lhes couber, pelo processo de voto múltiplo. Então, pessoal, o que é uma companhia de economia mista? Uma companhia de economia mista é uma sociedade anônima, ela tem o quê? É uma companhia de economia mista, é aquela empresa de capital misto, ou seja, capital público e capital privado. Isso que seria uma companhia de economia mista. Um exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele é uma empresa, uma entidade de economia mista, porque tem uma parte que é do governo e a outra parte que é do mercado, onde você tem as ações do Banco do Brasil, que são negociadas na Bolsa de Valores, na Bolsa de Valor. E nós temos também um outro exemplo, a Petrobras, que é também uma empresa de economia mista. Capital público, capital
do Estado, do governo e capital privado. Também a parte privada da Petrobras, assim como tal do Banco do Brasil, elas são negociadas na Bolsa de Valores, na Bolsa de Valor, tá certo? Então, é o que nós estamos colocando aí, é o que diz aí, tá? Então, elas obrigatoriamente terão o conselho de administração, porque é um órgão que tem muitos poderes, porque elege o presidente da empresa, elege os diretores, e ali há uma discussão. Via de regra, o governo tem a maioria no conselho de administração. E aí tem que haver aí, tem que estudar, obviamente, a composição desse conselho. Isso aí está sempre lá no Estatuto Social, que faz aí a ponderação dos pesos dos votos de cada conselheiro e quantas cadeiras caberá ao governo, quantas cadeiras caberá ao mercado, quantas cadeiras caberão, quantas cadeiras caberão aos funcionários. Então, há toda essa divisão, e essa divisão ela está contemplada lá no Estatuto Social. Passou aqui uma moto, aqui, uma coisa horrorosa com a descarga aberta, eu acho que maculou um pouco aí a nossa gravação. Então, tá aí. Parágrafo único. Parágrafo único é os deveres e responsabilidades dos administradores das companhias de economia mista são o quê? Os mesmos dos administradores das companhias abertas. Muito bem? Então, é exatamente, porque ambas estão sujeitas à lei das sociedades anônimas, ok? Então, só para repetir aqui, os deveres e responsabilidades dos administradores das companhias de economia mista são os mesmos dos administradores das companhias abertas. Então, é o que está dizendo aí o parágrafo único da 239, né? 239 da 6.404. É que eu falei com vocês, a economia mista tem uma parte privada que é aberta ao mercado. Eu dei 2 exemplos de grandes empresas. Eu dei exemplo de um banco público e uma empresa de economia mista que tem uma parcela pública aí. Bem, aí nós temos a formação do Conselho de Administração. Deixa eu fazer outro videozinho aqui, que aí fica melhor aqui para vocês estudarem aqui. Gravação, parar a gravação, está aqui, parar a gravação.